Só falar uma coisa rapidinho. Aqui, bom, eu moro aqui, né, há quase 27 anos, que se você não gosta do frio, então escolheu o lugar errado para morar, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, então eu já me acostumei e eu acho até legal não fazer calor, assim, né? Para viver é muito melhor do que viver nesse calorão. E as pessoas aqui, dessa região onde eu moro, porque aqui chove também muito, as pessoas falam, não existe tempo ruim, existem só roupas inadequadas. Então, se você está bem agasalhada, com sapato que Verdade. esquenta e tal, tá tudo ótimo. É isso aí. Ai, ai. Tá bom, gente. Então, agora a gente está no passo 2, que é a Karina vai falar. Tem esse intention statement. Mas tem essas perguntas, né? Qual é o desafio chave ou questão que você está enfrentando? Como que os outros enxergam essa situação? Qual é o futuro que você está tentando criar? Ou talvez você estava tentando criar? Do que você precisa deixar ir e o que você precisa aprender e onde você precisa de ajuda ou de inputs. Então tem 15 minutos para isso. Tá bom. Bom, então vamos lá. A história é assim. Nesse período, eu era responsável por um instituto social que atuava num bairro da cidade de Paulínia, interior de São Paulo. Era um bairro bem carente, apesar da cidade de Paulínia ser uma cidade riquíssima, acho que uma das cidades mais ricas do estado de São Paulo, por conta da Petrobras, que fica lá. Esse bairro era um bairro carente, e eu trabalhava no instituto que era mantido por uma indústria química. Essa indústria química, ela ficava sediada nesse bairro. Eu fui funcionária dessa indústria química, eu era relações públicas, então eu também já tinha um contato com a comunidade lá, e depois eu quis aprofundar mais o meu trabalho nas questões sociais, e com uma conversa com a empresa eu fui atuar no instituto. E esse bairro, quando eu fui para o instituto, eu sabia que esse bairro tinha uma série de problemas. Esse bairro tinha uma associação de moradores, que a liderança dessa associação era muito conhecida, era uma mulher, uma pessoa bem atuante no bairro, que a empresa, a indústria já fazia muito trabalho com ela, mas ficava muito focado nela e nessa associação. Então já existia um programa de karatê para as crianças do bairro, que a indústria ajudava com dinheiro, e a instituição, a Associação de Moradores, fazia essa atuação. Quando eu fui para o instituto, eu quis ampliar bastante o horizonte, assim. Então eu fui conversar com todo mundo no bairro. Acho que um pouco do que o Otto fala da imersão, acho que eu tô ficando feliz um pouco com a teoria U, porque acho que muitas coisas eu fiz sem saber que existia, assim, uma técnica para isso, enfim. E eu fui no posto de saúde do bairro, sentei com a líder do posto, eu quis saber tudo o que acontecia, quais eram os casos que chegavam lá, qual era o problema que ela enxergava no bairro e tal. Depois eu fui conversar com o padre, né, e com as pessoas que faziam trabalhos da igreja, para entender o que chegava na igreja, como que era, como que eles viam o bairro, quais eram as situações que eles tinham e tal. Eu fui conversar com as empresas, porque era um bairro que tinha bastante indústria, bastante empresa. Eu fui conversar com as pessoas, geralmente quem me receberam eram as pessoas de RH, né, e também eram as pessoas que sabiam mais das situações, e conversei com muita gente. E aí eu descobri que tinha, inclusive, uma associação de caminhoneiro nesse bairro, que era um bairro que tinha muito caminhoneiro, porque tinha muita indústria, e conversei com o gestor dessa associação, que me deu toda a visão dos caminhoneiros, qual era a visão dos caminhoneiros daquele bairro, e fui conversando com tanta gente que eu comecei a ficar assim, meu Deus do céu, é muito mais do que um programa de karatê, assim, né, é muito mais. E aí eu levei tudo isso para o instituto,
E no fim, quando a gente ouvia todos os lados, assim, ouvia todas as histórias, a gente falou assim, então vamos tentar chegar num denominador comum, assim, para começar a fazer uma coisa mais profunda nesse bairro. E aí, paralelo com isso, eu fui bater na porta da prefeitura, pedi para conversar com a secretária de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Paulínia, fui bem recebida. Dei sorte, era uma pessoa incrível que queria conversar e que queria fazer essas parcerias, e eu consegui levar ela para o bairro. E a gente começou a fazer umas reuniões com comunidade, a prefeitura representada por essa mulher e a equipe dela, e as empresas. E a gente começou a levar tudo isso, todas essas conversas, todas essas coisas que a gente tinha encontrado, o que já era feito, quem já conversava com quem estava completamente desconectado de quem, o que a gente podia fazer junto, porque quando você ia nas empresas, todo mundo tinha vontade de fazer, ninguém sabia como, ninguém sabia de que jeito. E aí era assim, a comunidade culpava as empresas porque era tudo indústria, porque poluía o bairro, porque não sei o quê, e ninguém se entendia, era um caos. E a comunidade também tinha uma visão de que só podia, a ajuda que ela tinha que receber era em dinheiro. Quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro das empresas para eu fazer meus projetos. Então era uma coisa bem desconectada, assim. E aí a gente, em conjunto, assim, nessas discussões, depois de várias reuniões, algumas apareceram umas empresas, outras não, quem já trabalhou sabe que é assim. Mas, enfim, chegou-se à conclusão ali de que o primeiro grande tema a ser enfrentado naquela comunidade era a questão de segurança. Todo mundo falava sobre isso. Todos os atores sociais falavam sobre a questão de segurança. E tinha uma questão de segurança muito ligada à prostituição infantil, pela presença dos caminhoneiros ali. Então, no fim, não é que estava tudo desconectado, né? Quando a Associação de Moradores pedia dinheiro para fazer um programa para criança de karatê, era para tirar as crianças da rua e dar uma atividade para elas fora do horário da escola, né? O posto de saúde enfrentava muito essa situação de tratar dessas meninas depois, e a igreja também. E isso envolvia droga também, os caminhoneiros eram usados como aviõezinhos, que eles chamam. As pessoas colocavam droga na carga, enfim. E aí, era um mega assunto esse, assim, né? Porque é uma coisa bem profunda de se tratar. E a gente descobriu que tinha umas casas clandestinas lá, de prostituição infantil e tal. E aí a gente encontrou, nas pesquisas, a Rota das Bandeiras, que é uma concessionária de rodovias no estado de São Paulo, ela tinha uma rodovia que passava ali do lado e ela era responsável por esse trecho. E ela já tinha uma parceria com uma ONG chamada Childhood, não sei se alguém conhece, que é uma ONG que trabalha pela proteção da infância. E eles tinham um trabalho muito profundo que eles já tinham feito com caminhoneiro, de pesquisa e tudo, e tinha um linguajar bem interessante para falar com eles. E a gente fez uma parceria e começou a fazer um trabalho. Travou da Karina? Para mim travou. Para ti travou também, Roseli? Uhum. Nossa, tão envolvente essa história. Nossa. Vou mandar um WhatsApp, acho, para ela. Isso, legal, obrigada. Deixa eu colocar aproveitar. Vou pausar aqui o tempo. Uhum. Ela saiu, acho que ela vai entrar de novo, né? Acho que sim, né? Deve ter acontecido alguma coisa com a internet. Ela mandou aqui que caiu. Caiu a conexão. Tá, mas ela vai voltar já? Tá entrando. Tá, legal. Legal, beleza. Belezinha.
Oi, oi. Será que vai rolar? Vamos esperar um pouquinho. Nossa, quero saber como a história termina. Tá? Suspense. Nossa, muito interessante. Parece Muito. bem um caso bom para YouLab, né? Muito. Parece que ela fez tudo direitinho. Ontem eu estava participando de um congresso, um festival em Porto Alegre, e aí eu participei de uma oficina com a pessoa que cuida dos projetos sociais na Vivo. E aí o tema assim tá bem presente, né, para mim, assim, porque nossa, todas as implicações, toda a complexidade, assim, né, que é lidar com essas situações. É bem complexo mesmo. É um rapaz jovem que faz isso na Vivo? Oi? É um rapaz jovem, assim, bem jovem? Não, Patrícia Fock é o nome dela. Patrícia Fock. Não, porque quando eu estive em São Paulo, no Gente, evento lá da Ideia Sustentável, estava um rapaz da Vivo, que a parte de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, tá? Ele estava nesse encontro também. Ela é responsável, é Patrícia Fock, o nome dela, e tinha André, um outro rapaz que estava com ela, mas não, ele deve ter os seus 50, 40 e pouco, 50. Não, esse era bem mais jovem. Gente, eu já volto, tá bom? Eu vou Beleza. no meu almoço, então, até a Karina chegar. Ok. Tá, ela escreveu que está entrando. Bom, agora, né, aproveitar aqui então que tem essa pausinha. Aquele lance que eu escrevi para você no Facebook, né? Eu fiquei assim tão chocada. Eu compartilhei depois, Roseli, porque é uma mistura assim de tristeza, indignação, eu sinto um pouco de vergonha, sabe? Porque, nossa, retrocesso, racismo, como tu escreveu, todas as formas assim, né, de autoritarismo e de ditadura e de preconceito, de todas as formas. Ao mesmo tempo, assim, sabe, eu fico pensando, essa cidade, assim, ela tá agora despertando um potencial de libertação, sabe, Roseli? Então tem muitas coisas acontecendo na questão de cultura, de atividades artísticas, com uma coisa mais open mind, assim, sabe? E são coisas de qualidade lindas, lindas, lindas de se ver, sabe? Então, poxa, quem sabe esse exemplo desse rapaz, eu quero ver se eu encontro, quero ver se eu consigo conversar, sabe, com esse grupo, para entender o movimento deles e tudo mais. Porque afinal de contas está aqui do meu lado, sabe? Eu quero entender um pouco mais essa história e que seja uma coisa para fortalecer esse movimento, sabe? E esse momento que a cidade está vivendo de abertura. Mas é lamentável, lamentável. Só que eu acho que tem essa abertura, que é uma coisa naturalmente super positiva, mas é lógico que tem, vamos dizer assim, tem a resistência, né? Tem, né, como, né, a gente também na teoria U tem as vozes, né? A voz do julgamento, né? A voz do medo, né? A voz do cinismo. E se isso não fica claro, vai tomando uma dimensão cada vez maior. Isso não? aí. E como assim, para mim foi uma coisa assim tão quando eu vi aqui como o rapaz descreve, né, como tudo rolou e que ele não podia falar e que vinham já os médicos e tal e dizendo não que ele estava surtando e tal. A imagem que veio na minha cabeça logo foi a imagem do que acontecia aqui assim, acontecia, vamos dizer assim, em massa, né, na época do nazismo,
mas que não é uma coisa que acabou totalmente, né? Então, que as pessoas entram, vamos dizer assim, numa espiral, quer dizer, as pessoas que estão fazendo, né, aquilo também entram nessa espiral e que não ouvem, não dão espaço, né, para outra pessoa e é uma forma assim, eu nem acho sutil, é uma forma até bastante clara e bastante violenta, agressiva, de dizer você tem menos valor, né, do que a gente. Sim. Voltei. Oba. Oi. Ai, gente, que saco. A internet aqui deu o maior problema. Conseguiu te reconectar, Karina? Até onde vocês ouviram? Onde, deixa eu anotar aqui, estava nas reuniões ali, comunidade, prefeitura e empresas. Me ajudem, meninas. Que as comunidades queriam receber ajuda só em dinheiro. Não, e tinha um linguajar, falou da Rota das Bandeiras, parceria com Childhood, que eles tinham um linguajar para falar com o caminhoneiro. Acabou aí, né? Tá bom, então vou continuar daqui. Deixa eu voltar aqui o tempo, né? O tempo. Tá. Ó, eu fui boazinha, eu pausei quando você estava fora. Tá bom. Obrigada. Vai, pronto. Bom, aí, por fim, a gente conseguiu fazer essa parceria com a Childhood e com a Rota das Bandeiras e foi feito... Iniciou assim, startou o programa no bairro com um evento onde nós convidamos comunidade, todos os atores sociais, todo mundo foi feito no posto de gasolina para os caminhoneiros, foi Sula Miranda, sabe assim, que é, né, uma líder deles e tal, foi tudo amarradinho e esse programa ia começar a rolar e paralelo com isso, a secretária de Desenvolvimento Social da prefeitura, ela começou, depois de tudo que ela ouviu, e que ela ouviu das empresas, através do nosso trabalho, tudo, ela começou a desenvolver na prefeitura e ela tinha conseguido a aprovação do prefeito para iniciar, que era assim, a cidade de Paulínia, ela tinha uma situação bem peculiar de que, além dos programas sociais que o governo federal já subsidiava, a cidade de Paulínia, por ser uma cidade muito rica, ela tinha muito dinheiro e ela tinha mais programas sociais ainda, além dos federais. Então, ela tinha, por exemplo, auxílio à amamentação, tinha um monte de auxílio. E o que as empresas reclamavam, foi muito interessante ouvir isso nas reuniões, que era uma realidade que eu também não conhecia, é que eles tinham uma grande dificuldade, as empresas, que eles não conseguiam contratar pessoas que moravam na própria cidade de Paulínia, porque ninguém queria trabalhar. As pessoas queriam viver dos auxílios que eles tinham. Então, eles tinham que contratar pessoas das cidades vizinhas e as empresas tinham um custo alto com isso, porque tinha que pôr ônibus, tinha que, né, pagar transporte, uma série de coisas. Então, a secretária de Desenvolvimento fez uma coisa interessante, que era assim, ela pegou a lista de todas as pessoas que participavam dos programas sociais, que estavam desempregadas, ela fez um sistema, estava prontinho para inaugurar, assim, para pôr no ar, que ia conversar com as empresas da cidade, e as empresas iam começar a chamar para entrevistas as pessoas que moravam na cidade. Se a pessoa se negasse o trabalho 3 vezes, ela ia ser chamada na prefeitura para uma conversa e para justificativa, correndo o risco até de perder os auxílios, porque a oportunidade estava sendo dada para ela. Então, essa é uma coisa que ia casar, assim, e aí tinha toda uma pesquisa também que a gente tinha feito, a prefeitura tinha essa pesquisa muito interessante de que as pessoas, quando elas se sentem úteis, elas vivem melhor do que quando elas ganham dinheiro, né? Então, achava-se que o trabalho ia ajudar muito na questão do bairro, assim, né? As pessoas terem um trabalho. E aí, por que eu estou trazendo esse caso para vocês, assim? Primeiro porque eu acho que o processo dele tem a ver com o que a gente estuda, mas também porque o que aconteceu? Existe uma realidade que para mim foi muito triste, que
trocou-se, no meio do mandato, trocou-se o prefeito da cidade. A Vitória de Paulínia passou por uma investigação do processo de eleição que tinha sido feito antes, e ali é uma guerra de foice e tal, entre dois prefeitos, e o que não tinha ganhado entrou com uma ação e tirou o prefeito que estava. E quando sai um prefeito, sai todo mundo, né? Todos os secretários e tal. Só que eu sabia que era assim. Então, quando eu trazia a secretária, eu pedia para ver junto as pessoas da secretaria, os que eram concursados, né? Porque eu falava, gente, se um dia acontecer alguma coisa, pelo menos eu tenho gente que vai dar continuidade disso dentro da prefeitura. E quando trocou o prefeito e tudo, depois de umas 2 semanas, eu retornei na secretaria, eu sabia que a secretária não ia estar mais, mas o que aconteceu foi que todas as pessoas que estavam envolvidas com esse projeto e com outros projetos, elas eram concursadas, elas não podiam ser mandadas embora, mas elas foram retiradas da secretaria. Elas foram alocadas em outros locais. Num asilo, não sei do que, da prefeitura, numa escola, não sei da onde. Eu não falei da escola, gente, desculpa, mas a escola também do bairro estava sempre presente, a escola pública, em tudo que a gente fazia. E aí o trabalho simplesmente acabou, porque não tinha mais com quem falar, né? Não tinha. A gente tinha essa situação nova. Tinha uma nova secretária, tinha uma nova prefeitura, ninguém mais na secretaria sabia do que a gente estava fazendo. Tinha que começar tudo de novo. As empresas não tinham tempo para começar a discutir tudo de novo, porque eu tinha que trazer um ator novo para o processo. E eu fiquei sem saber o que fazer, assim. O que eu vou fazer agora? Porque é como se pegasse todo o trabalho e jogasse. E ali era um papel meu de liderança, né? Por isso que eu também quis trazer o caso, assim. O que eu vou fazer? Se eu conhecesse a teoria U, como é que eu ia resolver essa situação? Esse é o que eu quero trazer pra gente, assim, né? Então eu queria parar aqui, porque o que aconteceu depois foi que eu acabei saindo do instituto. O instituto, na verdade, descontinuou o trabalho no bairro por conta que paralelamente entrou a crise no Brasil e as empresas cortaram alguns investimentos, e a indústria resolveu manter ajuda a esse karatê aí que tinha para não abandonar o bairro, mas tirou o instituto de lá. Mas eu saí desse trabalho com essa coisa sem resolver. E então o que eu gostaria de trazer é assim, como eu conseguiria com teoria U, líder desse processo, se eu tivesse continuado resolver isso, e como isso pode me ajudar, porque trabalhar com essa conexão entre as pessoas e entre áreas diferentes é uma coisa que eu quero continuar fazendo. E eu acredito que eu vou passar por essas situações, mesmo aqui nos Estados Unidos, mesmo em qualquer lugar, né, de troca de pessoas, de descontinuidade, como lidar com isso, a minha aflição. Esse foi um caso meu que eu nunca esqueci, né, que passou, que eu fiquei assim, gente, ficou assim essa lacuna, assim, como é que, né, assim, como é que eu vou resolver isso agora, né? Como que eu vou lidar com isso daqui para frente, que pode acontecer. É isso. Olha, faltou 7 segundos. Uau! Agora a gente faz 3 minutos de silêncio, né? Para escutar o que está no nosso coração e o que ressoou, que imagens vêm à cabeça, sentimentos, gestos. Vou marcar aqui 3 minutos. Peraí, gente. Pronto.
Gente, deu os 3 minutos. Vamos voltando. Aí agora a próxima etapa são 10 minutos. De espelhar, né? Imagens, sentimentos e gestos. Essas imagens, metáforas, sentimentos que vieram nesse silêncio. Em rodada. Quem sentir de falar, pode falar, eu acho. Alguém quer começar? Não preciso começar também. Carol, você tá muda. Tô agora, normal? Tá normal. Tá, eu tava desenhando, por isso eu tava deixando mudo aqui também. Enquanto me veio assim, enfim. Quer começar, Ruth? Eu começo. Pode começar. Posso começar? Me veio assim, não sei se vai dar pra ver aqui, deixa eu ver. Tá ruim, né? Vocês conseguem ver? Sim, dá para ver perfeitamente. Tá. Eu pensei em fazer isso com o corpo, mas acho que no corpo não ia também, vocês visualizarem direitinho. A imagem que me veio na mente aqui é a comunidade. E os braços da comunidade estendidos para a Karina. E a Karina estendendo os braços para a comunidade. E sendo uma coisa recíproca, assim, né? Indo um ao encontro, indo um no caminho do outro, assim. E aqui são os stakeholders, são os agentes das empresas, das instituições, da prefeitura, enfim. Eu não consegui representar aqui, mas aqui a Karina estendendo os braços para esses stakeholders e eles se afastando. E uma grande confusão aqui, né? Uma grande confusão. Na verdade, assim, uma questão, uma necessidade a ser atendida que está clara, que está posta, né? O que precisa ser atendido. Alguém aqui como um grande agente para poder fazer com que essa necessidade seja atendida, mas aqui uma grande confusão que não conseguiu se organizar, né? Do caos acabou não saindo algo assim colaborativo, criativo para poder atender essa necessidade, essa imagem assim que ficou. Deu? Meu tempo? É isso. Eu falo depois, então. Para mim, a imagem que veio na minha cabeça é de uma ponte pêncil, que daí a ponte quebra. Veio essa imagem. Eu fiquei muito com essa imagem do Otto Scharmer, que ele mostra esse. Eu usei essa mesma metáfora da última vez também. Esse primeiro morro e daí o segundo morro. E eu acho que a Karina construiu essa ponte super bem. Eu até enxerguei a ponte meio baixa, assim, que ela fez o formato do U, sabe? Eu senti que você fez os passos, assim, você passou por tudo isso. Mas aí chega uma hora que a ponte quebra. E me veio muito assim de não ter os cabos de aço em dobro, sabe? 2 cabos de aço, 3 cabos de aço, ou outros jeitos de prender essa ponte. Para mim veio uma coisa de como construir resiliência para o colapso, né? Assim, como criar projetos. Veio bem essa coisa de resiliência. A outra imagem que me veio é que me veio muito isso do Dragon Dreaming. Eu acho que falta fechar o U na teoria U. Tem alguns processos que vêm depois que você fez a prototipagem, a implementação, que você precisa cuidar.
E me veio muito essa coisa de pensar em estratégias de fechar esse U, para ele ficar cíclico. E que tem a ver com celebração, me veio essa história de celebração também, de tipo, como ter uma antena e uns sensores tão finos, assim, que você consegue enxergar os primeiros sinais do terremoto antes do terremoto chegar e conseguir fechar esse U. Sei lá, ver essas duas imagens, da ponte quebrada e do U se fechando como sendo uma solução. É isso. Bom, eu não pensei agora na ponte. Assim, primeiro, para mim, veio assim, uma imagem de que, tipo assim, puxaram o tapete, né? Então, a princípio, parece que, né, tipo assim, como não tem mais o chão, né? Assim, e depois, assim, que foi a primeira coisa de trocar o prefeito e tal, e depois, quando toda a equipe foi mudada, veio uma imagem na minha cabeça que foi tipo uma avalanche, assim, né? E que essa avalanche realmente destruiu bastante coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, o que ficou na minha cabeça é como a gente realmente criar essa coisa da resiliência para que, assim, mesmo mudando os atores, porque por exemplo, os atores que mudaram foram os atores principais, vamos dizer assim, né? Que eram os facilitadores de tudo. E como que a gente pode criar, né, essa resiliência que resista a isso, né? Quando, assim, mesmo que os atores sejam trocados e até de forma bastante autoritária, né? Bastante, como que eu vou dizer, arbitrária, como foi, para que esse tapete fique sempre aí, não? E que o tapete seja a prova de avalanche, vamos dizer assim, né? Mas ainda não, quer dizer, isso foi uma ideia que veio na minha cabeça, mas eu não tenho ainda assim nenhuma ideia de como pode ser, né? Mas assim, eu acho que o que a gente tem que tipo como se esse tapete ele tem que ficar colado no chão, entendeu? E quando a avalanche vier, o tapete fica, né? E a gente continua com os pés, sacode, vamos dizer assim, sacode a neve, mas os pés estão lá em cima do tapete. Bom, essa é minha visão de pessoa que vive muito tempo no norte, em lugar frio, né? Essa coisa de neve, avalanche e tal. E, Karina, como que foi para você escutar isso? Que parte é agora? Você reflete sobre o que você ouviu. Para mim foi um presente, assim, porque eu acho que se eu tivesse tido isso na época, a gente acho que teria conseguido um outro caminho, assim, né? O que a Caroline trouxe, eu acho que é uma coisa que talvez a gente não aceitasse na época, mas realmente é interessante quando outras pessoas ouvem, né? As pessoas, assim, limpa, assim, como que eu vou dizer? Como que é a palavra? Quando você não tem partido, não tem... Imparcial. Parcial, Parcial. isso. Quando as pessoas são parciais... Coisa a mente fresca, né? A mente fresca É, disso. Uhum. de fora. Porque quando a gente está dentro do negócio, a gente acha que... Né, é difícil enxergar. E acho que a maneira como vocês enxergaram, que a Caroline trouxe, que o lado dos stakeholders estava confuso, hoje pensando, estava mesmo. Né, assim, acho que ainda faltava bons passos para que eles realmente entrassem no que deveria ser, assim, né, no que se esperava. A imagem que a Ruth trouxe da ponte, acho que traduz muito do que eu realmente senti. Eu senti que eu estava caindo
mesmo assim, sabe, que a ponte arrebentou e que a imagem, a minha imagem, do dia que eu cheguei na prefeitura e eu cheguei na secretaria, tipo, cadê fulano? Não tá, fulano não tá. Não, foi pra não sei onde. É meio que você faz, oi? É de caindo mesmo, assim. Você volta sem o chão. Fala assim, gente, e agora? Essa imagem da ponte, pra mim foi muito legal. E quando ela me fala que faltou os cabos de aço, é isso, né? Em engenharia fala-se muito que você tem que ter segurança dupla, né? Avião tem 2 turbinas, mas voa com uma. Né? Tudo você tem que ter a segurança dupla e acho que nos projetos sociais a gente precisa pensar nos cabos de aço mesmo, porque faltou. Na verdade, no fundo, eu tinha o feeling, eu sabia que isso podia acontecer, porque era uma situação corriqueira na prefeitura. Então, a minha estratégia foi trazer as pessoas que trabalhavam lá, que eram concursadas, mas eu não tinha ideia de que isso não era suficiente, né? Assim, E quando a Roseli traz a questão da puxada de tapete, gente, é muito. É mesmo, assim, é a sensação, é essa sensação mesmo. E como fazer para ele ficar ali grudado, que tem a ver com os cabos de aço, né, que a Ruth traz. E como fazer isso, assim, daqui para frente, independente de onde estiver, em projetos sociais, sabe? Que é uma coisa que eu gostaria de continuar atuando, assim, em área de responsabilidade social, né? Enfim, como... E eu queria pôr um ponto aqui, Ruth, você falou do Dragon Dreaming. Eu tenho uma amiga que eu não sei como o Dragon Dreaming usa o nome, mas ela é certificada, enfim, treinadora de Dragon Dreaming na Bahia. Quem é? A Raquel? A Raquel. Amiga. Amigaça, minha melhor amiga, assim, da vida. Raquel. E eu participei com ela, eu morava em Campinas e ela na Bahia, e eu fazia via Skype algumas coisas com ela, com a comunidade que ela atua lá. E a Raquel me falou muito do Dragon Dreaming. E eu tava pensando no Dragon Dreaming esses dias, assim, eu falei, gente, eu preciso, quando terminar a teoria U, eu preciso me formar no Dragon Dreaming, porque eu queria entender o que todos falam, né? Legal. E ela que tinha me falado da teoria U. Quando eu falei que ia voltar a estudar essas coisas, ela falou, faz a teoria U e tal. Eu falei, é verdade. E foi muito bom ouvir você falar do Dragon Dreaming, porque eu não conheço o processo inteiro e eu acho que talvez seja uma coisa que realmente ajude, porque eu me lembro que ela falava da celebração, assim, dessa coisa do fechar. Isso, E como eu não terminei a teoria U ainda, eu não sei até onde vai, né? Então, assim, não posso julgar, mas acho que é uma coisa que pode complementar também a minha formação, né? Para atuar, assim. O projeto social é bem incrível. Muito bom. Gente, agora acho que a gente pode ir para essa parte de diálogo, que são esses 20 minutos. Uhum. Aí, deixa eu só falar uma coisa do Dragon Dreaming. Ele opera em 4 quadrantes, que é sonhar, planejar, realizar e celebrar. E aí foi muito legal, porque eu também estava lendo os capítulos do livro lá do módulo 2, e aí me veio um super ahá, porque o primeiro passo do Dragon Dreaming é a awareness, é tomada de consciência. E aí o que me veio é que quase a descida do inteiro é só para esse passo. Sabe, é só para você tomar consciência. E isso explicita muito mais que Dragon Dreaming, assim, é muito mais profundo essa tomada de consciência do YouLab. E às vezes eu acho que a gente não passa tempo suficiente nesse primeiro passo de tomada de consciência, sabe? Eu concordo. E acho que isso é um dos aspectos importantíssimos que mostrou para mim. E aí tem a outra parte que o Dragon Dreaming tem, que é essa parte da celebração, que não é tão forte na teoria U. Que é realmente você ter celebração em cada passo, assim. Então, cada negocinho do U, você faz uma reflexão, uma celebração, um reconhecimento das pessoas que estão ao seu redor. E essa celebração também tem a ver com você ir afinando a sua percepção. Porque
Eu acho, eu já me vi nessa situação muitas vezes, que a gente sabe que uma coisa vai acontecer, mas a gente não quer olhar muito para isso, porque isso significa a destruição de todos os nossos sonhos e tudo que a gente... Então a gente não quer lidar com isso. Então a gente tá vendo os sinais, mas a gente não olha. E como abrir a nossa percepção e ancorar e ter espelhamentos suficientes para poder ficar nesse lugar doloroso e difícil de ver que a gente é infalível, então precisa pensar na sucessão e no... Enfim, Eu acho, Ruth, acho que isso que você falou é muito importante, porque eu me lembro que eu estava tão empolgada e tão feliz de ter conseguido unir essa comunidade e governo e empresa. Uau, tipo, é super difícil fazer isso, sim. E esses riscos existiam, né? E você não quer olhar para eles, você quer continuar fazendo um sonho, né? Trabalhando naquilo, porque imagina, não deixa isso para depois, vai dar tempo. Não vai dar certo esse processo que está rolando. O prefeito vai continuar. Então é isso mesmo, né? É interessante isso. Aí a pergunta, acho que para todo mundo, para a gente pensar, que é como evitar que isso aconteça. Gente, como? Vamos falar disso? Como evitar? Vamos falar dos cabos de aço e da Super Bonder no tapete? Então, eu pegando agora no Dragon Dreaming de novo, eu acho que a gente pode, no processo do U, encaixar essa parte também da celebração em cada fase. E eu acho que a gente tem um instrumento para isso, que porque o tempo todo a gente está fazendo o journaling, não? O journaling. Eu acho que nesse processo de você colocar, né, de você fazer o journaling para cada fase, eu acho que é importante a gente colocar essa coisa da celebração também, né? O que foi legal, né? Assim, e de repente compartilhar isso com as pessoas que contribuíram, vamos dizer assim, né, para isso, né? E ter o tempo, assim, o tempo todo esse awareness mesmo, né? E a gente também aqui no meu grupo aqui em Bremen, não do Teoria U, do meu grupo da Economia do Bem Comum, a gente agora também está numa fase que a gente chegou à conclusão assim, nós temos que aplicar o Dragon Dreaming de forma assim efetiva e coerente, porque a gente celebra muito pouco e isso faz com que a gente passe por fases em que o grupo meio que se desfaz, não? Assim, é como se o grupo está se esvaziando, não? E aí a gente realmente teve essa sacada, tipo, a gente não celebra, a gente faz um monte de coisas e tal, mas a gente não celebra, não? E não celebra também com as pessoas que fazem coisas, que cooperam e tal, né? E isso é uma coisa que a gente tem agora também como objetivo, né? Porque o movimento da economia do bem comum trabalha com o Dragon Dreaming, mas a gente aqui em Bremen meio que negligenciou isso. E aí eu junto com o U, né? Para mim, assim, eu vejo assim, em cada fase a gente tem a oportunidade de aplicar também o Dragon Dreaming. Vocês acham que a falta de celebração pode ser um motivo da gente não construir não botar esses cabos de aço, assim? Eu acho que sim. Na celebração a gente constrói vínculos de outra forma, assim, reforça, fortalece, enfim, né? E aí acho que é um pouco do Super Bonder aí também. O sentimento de que estamos todos juntos, entendeu? E todos temos o mesmo propósito, vamos dizer assim, né? Eu fiquei pensando o quanto que precisava da prefeitura o projeto estava muito dependente da prefeitura. Eu fiquei pensando isso também, se não dava para continuar. Na verdade, assim. não. O projeto em si claro, você não consegue combater prostituição infantil se você não tiver a prefeitura junto, a polícia junto, né? É muito difícil. Mas não
dependia só deles. O que eu acho que aconteceu, que eu acho que o desenho da Caroline trouxe, essa confusão dos stakeholders, foi assim. As empresas, elas precisam da moeda de troca, muitas vezes, né? Então, elas toparam atuar no bairro, mas quando a prefeitura estava junto, elas se empolgaram muito mais. Porque existia uma coisa ali, ó, a prefeitura está junto, então a gente vai... Então, eu também vou ter uma coisa que a prefeitura vai me ajudar, que foi quando, né, veio com, além do vou investir no bairro, vamos trabalhar com isso, que vai ser bom para todo mundo. Conseguir contratar as pessoas da própria cidade vai ajudar a gente. Quando a prefeitura sai, as outras empresas meio que perdem o interesse, assim, né? Porque, entende? Aquela moeda de troca acaba que sumiu, assim, né? Porque existem empresas que investem no social. Essa indústria química que eu trabalhei, que depois fui para o Instituto, ela tinha total consciência do impacto ambiental que ela causava naquele bairro e tinha mesmo uma grande vontade de atuar naquele bairro, assim, Era né? genuíno, né? Era muito genuíno deles, assim, essa vontade, apesar de uma série de problemas que eu tinha enfrentado lá e que uma vez eu briguei com todo mundo, falei, não adianta fazer trabalho no bairro se vaza amônia, tipo, da fábrica, né? E põe em risco a vida de todo mundo, assim. Então, né, vamos lá. Não tem comunicação que resolva o problema de operação. Eu falava muito isso para eles, assim. Então, mas existia, assim, isso era genuíno deles. Mas muitas empresas não, elas vão pela... E aí era genuíno, mas também, gente, assim, né? Não, toda empresa, ela tem a questão de que existia, eu via, assim, genuinamente dos donos essa vontade, mas também isso, eles começaram a perceber que ajudava eles em uma série de coisas, né, assim. Então, porque isso é o awareness, né? Investimento, e ajudava em uma série de coisas. Mas muitas empresas não tinha e não tinha mesmo. Então, quando a prefeitura sai, não que ela fosse essencial, mas aquele brilho nos olhos que tinha das outras empresas ali, tipo, meio que a moeda de troca, a prefeitura não tá mais junto, agora não sei. Aí meio que todo mundo debanda, assim, sabe? É muito louco isso, né? Respondendo a sua pergunta, eu tive também, agora veio uma coisa assim na minha cabeça, que até que ponto realmente estava claro para todos os stakeholders, né, que cada um ali tem um papel diferente, mas que todos os papéis são importantes. Importante. Então, porque eu acho que agora, né, você fazendo essa retrospectiva, você vê que a prefeitura não era tão importante assim. Na verdade, não era, mas eu acho que isso era tipo... era... Como é que a gente fala isso? Tem que pensar agora, como é que fala isso em português? A crença, eu acho. A crença dos stakeholders era de que a prefeitura era o stakeholder chave e que a existência do projeto dependia essencialmente desse stakeholder, porque os outros, essa confusão, né, como a Caroline falou, que eu acho que era a confusão dos papéis, porque os stakeholders não estavam ainda conscientes do papel que cada um tinha na história. E aí, na hora que a prefeitura sai, eu acho que todo mundo, né, sentiu também essa coisa como, bom, puxaram o nosso tapete, as pessoas não se sentiram empoderadas para dizer, não, tudo bem, um stakeholder está saindo, mas a gente tem um projeto que é muito maior do que isso e a gente vai levar o projeto adiante. Então, acho que o lance todo, né, vamos dizer assim, a super bonder para colar o tapete no chão, é justamente que todos os stakeholders tenham exatamente a dimensão do papel que eles têm em todo o processo, né?
E que não é um stakeholder saindo, seja ele qual for, que vai colocar o projeto todo por neve abaixo, vamos dizer assim, colocando a minha figura da avalanche, né? Então, eu acho que dá, ao longo do processo, né, com todos esses instrumentos, né, que a gente também já conhece, trabalhar nisso, né? Trabalhar no empoderamento de cada stakeholder, né? Que é, né, a coisa mesmo da resiliência, porque aí, de repente, se um stakeholder pula do barco, o barco não afunda, entendeu? Tem que ter fazer um remanejamento, de repente, né? Tem que sair mais gente, né? Se a pessoa que saiu do barco estava lá na frente, então tem que ir mais gente lá para frente. Se estava, né? Se estava lá atrás, tem que ir mais gente lá para trás, mas, né, para que isso seja bem claro para todo mundo, que o projeto, vamos dizer assim, o projeto que é a coisa toda vamos dizer, é mais, como é que eu vou dizer assim, é mais importante do que o que cada stakeholder faz, né? E todo mundo tem que cuidar disso, não? E se um sai, os outros cuidam. Acho que isso é bem interessante, porque assim, acho que se eles estivessem empoderados, eles teriam me auxiliado a ir na nova secretaria e conversar com esse novo secretário, né? Assim, porque ficou uma coisa que aí, na verdade, a nova secretaria entenderia a importância disso, né? Peraí, tem 20 empresas aqui querendo falar comigo, o que está acontecendo, né? Eu tenho que dar ouvido para isso daí, né? Que esse monte de gente... Não, você tem que continuar esse projeto, a gente não importa quem está aqui agora, né? Então, acho que o caminho era o inverso mesmo, né? Acho que a chave é o empoderamento deles, assim, para tudo que a gente vai fazer daqui para frente, né? O projeto não é teu, né? O projeto não era um projeto do Instituto. As pessoas tinham que pegar aquele projeto como sendo delas também. Isso. Drag and Dream de novo. Eu era uma facilitadora, uma pessoa que estava pondo as pessoas em conexão, vamos dizer assim, né? Então, eu continuo achando que a gente não faz o awareness, entende? Sabe essa parte da descida do U? Nossa, acho que tem que passar tempo e esforços para chegar nessa tomada de consciência bem funda mesmo, que seja profunda o suficiente para sustentar. Porque me veio um ahá super importante, que tanto a celebração quanto a tomada de consciência, essas duas coisas têm a ver, elas precisam ser regulares. Só que a gente faz essa tomada de consciência muito profunda que você não precisa estar refazendo. Então, precisa desenhar nos programas e nos projetos essa constante checagem de sensibilização, se as pessoas estão conectadas com a causa, se as pessoas estão se sentindo parte. Pois gente, eu acho... Isso foi um super ahá para mim também. Isso, assim, para mim também. Eu acho que é muito louco, porque às vezes quando a gente está trabalhando com comunidade, está trabalhando com uma coisa assim super, né, legal, e aí você acha que, consegui costurar tudo, e aí, nossa, eu tô super no caminho, e aí agora, assim, pensando, que presente foi para mim, assim, essa conversa hoje, porque faltava muito awareness ainda, assim, sabe? E é muito louco, porque acho isso muito legal pra gente aqui, enquanto assim, conhecimento, que às vezes a gente pensa que isso falta só nas empresas, né? Imagina, gente, tô trabalhando com social e faltou ali, entendeu? Então, não é assim... É muito difícil isso, assim, essa prática profunda, né? Exige muita experiência mesmo, assim, né? O tempo todo. Caraca, faltava muita coisa. Não sei se é experiência, eu acho que é a awareness que falta, né? Sim, mas é isso, consciência assim. Do que a gente paciência. Eu acho paciência. Paciência, porque a gente tem que ter bem claro que esse processo de você adquirir awareness não é um processo que de uma hora para outra. E que a gente vai bater várias vezes com a cara na parede, entendeu? Vai voltar, né? Então a gente tem que ter essa paciência. Eu acho que a gente tem que ter também até uma certa humildade de ver que
o processo de tomada de consciência tal é um processo doloroso, é um processo que mexe com muitas resistências que a gente tem também dentro da gente, né? E que a gente vai algumas vezes cair, né? Vai levar um tombo assim, vai tropeçar e tal. E aí, bom, levanta e sacode a poeira e vamos de novo, né? Quais foram as lições que eu aprendi disso, né? Dessa situação? E, ok, né? Respira fundo, né? E vai outra vez. Isso acho que tem que ter muito forte também, né? A gente tem que ter essa consciência, o grupo tem que ter essa consciência, né? Vamos dizer assim, no caso, todos os stakeholders desse projeto, que sempre vai, ao longo, né, dessa descida aí do U, sempre vai ter um ou outro stakeholder ou até grupo que vai estar tropeçando e o grupo todo tem que fazer o negócio como do holding the space, né? E que tudo bem, a gente está experimentando, a gente está buscando, né, coisas e a gente não tem nada pronto ainda. E, bom, isso aí não rolou, né, tal, vamos ver o que a gente pode aprender disso e, né, tipo, bola para frente, sem ter pressa. Eu acho que o que faz muitas vezes coisas não darem certo é a pressa, né, é essa impaciência, né, essa coisa de que, bom, agora a gente mudou a tática, então agora tem que dar certo, né? A gente acho que tem que mudar a estratégia várias vezes até a gente conseguir achar, né, todo mundo junto o caminho, né? Mas vai acontecer acho, várias vezes ao longo do processo de ter que mudar, né? E não achar que isso é uma derrota, eu acho, né? Achar que é um aprendizado e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Não. Gente, esse tempo dos 20 minutos está acabando. Caroline, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só fiquei pensando assim, né, que eu tô mais em contato com as coisas, né, com equipes de líderes das empresas, com as equipes em si, né, e eu tinha comentado com vocês no nosso primeiro encontro lá, que eu fui a Case Giver, que eu tenho um projeto lindão, assim, né, com 2 parceiros meus e tudo mais. E a gente, enfim, tem uma questão nesse projeto de clareza do papel de cada um, que é um momento do projeto que a gente considera como muito como essencial, para que todo o resto senão vai ficar uma coisa, né, de capacitação e de treinamento trivial, que lá mais à frente o negócio volta a girar do mesmo jeito, né? E não leva mudança, assim, para as pessoas. Mas aí a gente está num momento do projeto debatendo exatamente isso, né? A gente não cair na armadilha de dar solução. De ter que dar solução, tem que dar solução. E é tão difícil isso, né, gente? A gente não ficar na cobrança, não entrar nessa cobrança, assim, de dar uma solução e voltar para a coisa do alinhamento entre os papéis, do alinhamento de papéis, do alinhamento de ações e cada papel que compete a cada papel. E fazer essa retomada e seguir. E isso já é, né, a grande coisa. Só que a gente fica lá e cai muitas vezes na coisa de dar solução, de buscar soluções. E a gente esquece da necessidade, da real necessidade, a gente esquece daquela comunidade que está de braços estendidos, assim, esperando por algo, e as coisas se desfazem, assim, mas muito rico o momento. O que eu vejo a dificuldade é que a gente fala muito assim da colaboração, da cocriação, e mesmo você fazendo o processo assim, porque ele foi construído assim, né? Eu acho que o trabalho foi feito assim, com essa coisa de não sei o que precisa, vamos ver, né? Assim, de trazer todo mundo para conversar. Mesmo assim, mesmo quando você faz colaborativamente, quando você faz co-criado, ainda assim você pode pular umas etapas e ainda assim pode faltar é um processo bem difícil, assim. Eu acho que para mim o que fica hoje assim é que a gente precisa mesmo
o tempo inteiro parar e se policiar e se questionar e dizer onde é que e pensar nos nossos cabos de aço, assim, porque não é simples assim. Não é porque você está trabalhando com comunidades e não é porque você fez colaborativamente que vai, entendeu? Nossa, é tão real isso. Gente, agora assim, tá nos closing remarks aí, nas considerações finais dos coaches e de quem deu caso. Gente, eu tô comendo porque eu tô almoçando, que eu vou ter que sair para uma reunião. Mas eu queria falar uma última coisa que que me veio na cabeça também, de se cercar com pessoas que te dão bons espelhos. Porque essa coisa da gente estar tão imersa que a gente não consegue enxergar sinais de que as coisas estão mudando, é importante ter pessoas junto de nós que não pensem que nem a gente, ou que não abaixam a cabeça só porque você está numa posição de liderança, mas ter gente que consegue dar bons espelhos, sabe? Meio esses advogados do diabo. Se cercar de umas pessoas assim e não... E dar voz para elas. A gente... É importante isso, os objetores. Agora eu vejo também uma imagem na minha cabeça. Que é dos cabos de aço, que for para mim assim, os cabos de aço é justamente essa coisa do empoderamento, né? O empoderamento dos stakeholders, porque mesmo que seja o processo tenha sido colaborativo, né? De cocriação e tal, mas eu acho que não estava claro para os stakeholders ali qual a responsabilidade que cada um tinha, que cada um ali é uma viga de aço. Né? E aí que tem que ter isso muito claro para todo mundo, né? Que tem que ter essas vigas e que cada um é uma viga ali, né? Sim. Então, acho que agora é uma última rodada. Acho que já está todo mundo mais ou menos fazendo essa última rodada. Eu acho que a gente já tá. Mas tem essa pergunta boa que é como, para a Karina, que é como você enxerga daqui para frente? Eu acho que, assim, primeiro de tudo, eu acho que eu senti, pelo menos para mim, não sei se para vocês, mas que valeu muito essa discussão, apesar de ser uma coisa do passado, mas acho que serviu muito até para a gente repensar, né, a própria teoria, como que a gente aplica. Acho que a gente foi num nível de conversa bem profunda, assim, né, da nossa prática como desenvolvedores, enfim. Como eu enxergo daqui para frente, nossa, muita coisa diferente, assim, né? Eu acho que se eu for continuar trabalhando, porque eu estou numa fase de transição, mudei de país e tudo, e eu estou focada agora nas minhas formações, assim. Então, estou estudando teoria U, estou estudando uma série de coisas com relação a design thinking, inovação. O Dragon Dream está toda hora na minha cabeça, e hoje ficou claro que eu tenho que estudar ele também, sim, né? Se eu for, independente do que eu for atuar, assim, se for com comunidade, se for em empresa novamente, acho que essa questão do empoderamento para mim, de construir os cabos de aço, ficou muito clara, assim. Acho que é o que faltou e acho que é uma coisa que vai estar muito no meu radar, assim, daqui para frente, porque realmente é o que pode destruir, assim, um processo tão bonito e tão rico, né, que às vezes é construído com super boa intenção, né? Assim, e ele acaba indo embora por uma falta de, sei lá, de conhecimento de que essa etapa é necessária, assim, né? Então, para mim, mudou muita coisa, assim, daqui para frente. Gratidão a vocês pelos feedbacks, né, que eu tive, assim, eu gostei muito. Eu saio bem também. Para mim, eu tive vários arras importantes, eu achei. Então, para mim também foi rico isso. E aí, mas eu saio com esse desconforto, assim, de pensar que essas meninas ainda estão lá, sabe? Recebendo. Por isso que eu quis trazer, sabe uma coisa que eu nunca me esqueci? Caminhoneiros. Sabe uma coisa que eu nunca me esqueci? Por isso que, sabe, gente, tá, faz... Mas ficou assim uma coisa não fechada para mim, sabe? Ficou.
Então é isso. Eu saio feliz, mas eu saio um pouco, assim, ainda triste de que isso acontece. E que é bem sistêmico, e que a solução é sistêmica e que esse estava nesse caminho. Também, assim, uma realidade bem complicada, né? E que a gente sabe que, vamos dizer assim, a awareness não está assim num nível, né? Porque é um absurdo, né? Quando eu penso nisso, é um absurdo que tenha acabado um projeto desse, né? Mas aí também vem aquela coisa, paciência, paciência. Não deu, esse foi uma das pedras, né? Que a gente que tropeçou, né? Então, vamos adiante e de repente até, sei lá, você não está atuando mais lá, mas aí você atua de repente numa outra frente, né? Bom, foi muito legal para mim também hoje, porque no sábado, né, eu tive reunião do meu hub em Hamburgo e a gente fez também case clinic. Eu fui a case giver. Que legal. Assim, totalmente espontâneo. E também, assim, eu também refleti ao longo do nosso, agora, né, do nosso bate-papo, sobre coisas que rolaram no sábado, e assim, as coisas se juntam, vamos dizer assim, né? As coisas se encaixam. Assim, como é que eu vou dizer assim, uma coisa de ver que a gente coloca em prática as coisas que a gente está aprendendo, né, da teoria U, né, que nos nossos encontros, né, a gente coloca essas coisas em prática. E está sendo também para mim assim uma experiência muito legal com vocês. E agora eu queria feedback rápido, mas eu queria dizer uma coisa porque no meu encontro do sábado no Hub, as pessoas me perguntaram como é participar de um Hub virtual, porque todo mundo que está lá participa de Hubs presenciais. A única de coaching circles presenciais, a única que faz virtual sou eu. E eu falei gente, ó, é uma experiência muito legal e assim, lógico que a química tem que bater, mas eu não sei, assim, eu falei, olha, eu conheci o meu coaching circle, a química bateu logo de cara e a gente está fazendo encontros assim muito legais, né? Inclusive até um cara que estava lá, me convidou para fazer uma entrevista para falar dessa experiência. Legal. Que legal. Porque ele também é coach e tal, e ele tá trabalhando com um grupo, e as pessoas dizem nesse grupo que elas não acreditam que esses encontros virtuais possam ser, vamos dizer assim, eficientes, né? Eles acham que não dá para fazer virtual, porque falta o contato pessoal, as pessoas têm que se conhecer primeiro pessoalmente, para depois formar um coach circle. Eu não sei, eu faço astrologia, terapia, Tudo virtual. coaching, tudo virtual. E eu falei pra ele que não. Isso que a gente já não se conheceu pessoalmente. A Karine é amiga da minha amiga, a Roseli eu já sei também, porque ela é da economia do bem comum, então ela também conhece gente que eu conheço. A Caroline também. A gente nem conhece também o Matias, né? O Matias Schneider. Isso. Em comum, né? Isso aí. Eu acho que quando você está com o coração aberto, você pode estar presencial ou virtual, que a coisa vai rolar. Não adianta você estar presencial e não estar com o seu open heart, que não vai resolver, entendeu? Então eu acho até lindíssimo o que a tecnologia proporciona pra gente hoje. Pessoalmente, a gente não teria se encontrado nunca, né? Então, aproveitar de oportunidade, dessa possibilidade que está sendo super rica. Eu acho super... Eu queria, então, só avisar para vocês, eu não vou citar os nomes, mas eu vou falar sobre o nosso Coaching Circle nessa entrevista que o cara me pediu lá para dar. Ele vai me ligar agora ao longo da semana. Que lindo. E vai fazer a entrevista por telefone,
Quer dizer, a gente se conheceu no sábado, é a primeira vez que ele foi ao Hub, mas ele também já trabalha com a teoria U já há algum tempo, assim, já estuda a teoria U e está procurando também agora aplicar isso com os clientes dele e tal. Não? Sim. Encontrou essa legal. resistência, né? Encontrou Depois essa conta para nós como foi a entrevista. Isso. Tá. Sim. Então, tá bom. Tite, Eu queria... Obrigada, eu não ia falar, falei acho que eu vou ter que ir. Eu tô... Vai. Só uma última pergunta. Mas- Vamos manter agora ainda o encontro no sábado? Esse sábado agora? Esse sábado eu não posso, que os meus pais vão embora, bem no horário do nosso curso, eu tenho que levá-los no aeroporto e tal. Mas se só eu não puder, façam sem mim, assim, porque eu sei Gente, que as agendas... vamos combinar lá no grupo, até porque a Ângela não tá aqui. A gente combina horário no Ok. grupo. Tá? Rapidinho, então, assim, antes da Ruth sair, eu agradeço muito, muito, muito vocês, viu? Karina, gratidão por ter trazido esse caso, assim, ele tá muito em sintonia com toda uma história que eu venho pensando de estruturação do meu trabalho, assim, né? E, na verdade, assim, os nossos encontros têm sido, nossa... tá fertilizando assim uma coisa, uma capacidade de eu conseguir enxergar caminhos. E isso está sendo essencial para mim nesse momento, essencial. Então, o meu fechamento assim é só gratidão a todos vocês. Pois eu mando uma gratidão lá para a Ângela também, que também faz parte disso. Tá bom. Eu também, lindo, não? gente. É só amor, né? Gratidão a todas. Ainda bem que a gente vai acabar antes da gente começar a brigar. Uma ótima semana. Tchau. Uma ótima Ruth, eu semana vou escrever para Raquel agora, que você fala que você conhece ela. Que linda, muita emoção. E vem fazer Drag and Dreaming no Brasil, que é o melhor. Olha, depois Melhor manda curso. referência e indicação aí, Mando. então, Ruth. Mando. Por favor, tá na minha listinha aí de próxima formação, de próxima atividade de investir aí. É bem bonito. Recomendo. Tá bom. Legal. Um beijo, gente. Beijo, gurias. Tchau, tchau. Boa Ótima semana. semana pra Tchau. Boa você. semana. Tchau.